Hoje a gente está com o Tiago Gonçalves, professor doutor Tiago Gonçalves, um grande amigo aí, que foi, acho que um dos caras que... O primeiro cara que me recebeu assim na pesquisa foi ele, com certeza, lá no laboratório de fisiologia, lá da UF, no qual eu estou até hoje. E entre muito trabalho, muita conversa, muito chopp, a gente já começou Cervejinha. diversos assuntos. E acho que aqui é um momento bom para isso. E aí eu queria então, Thiago, que você falasse um pouco da tua trajetória acadêmica, né? Da onde, quando você começou, como se você já se imaginava fazer ciência desde cedo, se já começou na educação básica ou só na faculdade, enfim, conta um pouco da tua história pessoal. Sim, Gabriel, acho que essa questão é interessante porque quando se fala de ciência, eu acho que a sociedade ela entende muito pouco do que é ciência. Então, mesmo no meu ensino médio, né, eu tendo meus privilégios, estudando em um bom colégio, tendo feira de ciências, Olimpíadas de Física e Matemática, a gente entendia muito pouco do que é ciência realmente, né? E eu só fui realmente aprender o que é ciência quando eu cheguei na faculdade. Parei um pouco de ir nas chopadas, né, no primeiro, segundo período, e tentar entender que tem pesquisa também em outras áreas da saúde, não somente na medicina, né? Então, minha primeira visão quando eu tive com ciência foi quando eu estava na piscina lá da UFRJ, em que eu me formei, né? E vi os testes de lactato, que eu achava que eram os médicos. Eu falei, o que esses médicos estão fazendo aqui na piscina, né? E depois eu fui ver que eram os meus professores de períodos posteriores, né? Do quinto, sexto período, que davam aula de fisiologia, aula de cinesiologia, estatística. E aquilo ali abriu meus olhos um pouco mais para a pesquisa, né? Então esqueci um pouco as chopadas, né? E comecei a investigar mais essas questões de que a universidade ela não tem somente o ensino, né? Então você cabe a extensão, cabe a pesquisa. Então eu comecei primeiro, a procurar os laboratórios, né? Comecei com monitoria de fisiologia do exercício, aí depois fui para monitoria de biomecânica, monitoria de bioestatística, até que eu me deparei com o laboratório de fisiologia do exercício, né? E isso foi bastante importante porque, além de você se tornar um jovem cientista, né, faz com que você seja muito organizado, muito disciplinado, né? Então você tem horários realmente para você alcançar, e você tem que seguir aquele protocolo, né? E isso me fez ter uma formação muito boa, né? Eu lembro que eu acho que naquela época eu estudava até mais do que hoje, porque eu lia quase um artigo por dia, né? Então, você é realmente reflexo daquilo que você lê, né? Então, eu fiquei um bom tempo lá no laboratório de fisiologia, do quarto período até o oitavo período da minha graduação, e com certeza o fato de eu ter feito, de eu estar inserido no laboratório de pesquisa, fez com que eu terminasse minha graduação com CR lá no alto, né, e com vários trabalhos publicados em congressos, né. Isso já abriu a minha mente para que eu possa ver a ciência além da graduação, né. Partindo daí, eu como moro em Niterói, né, nascido e criado em Niterói, fui parar lá na UF, né, com o Pedro Paulo lá no laboratório. Acho que isso foi em 2009, né? Aí em 2010 eu entrei para o mestrado na ciências cardiovasculares, 2 anos de mestrado, né? Associando ventilação mecânica e performance física. Mas uma coisa de eu ter saído na graduação já inserido em algum laboratório, né, me fez avançar algumas etapas, né? Eu já tinha muita noção não que eu seja um exímio conhecedor de estatística, né? Mas eu já sabia o que era um teste T, um teste Pearson, já sabia como que era realizar os testes, métodos científicos. Então isso me fez melhorar muito em relação à minha visão do conceito do que é pesquisa. Aí, saindo do mestrado, lá na Faculdade de Medicina da UF, né, fui para o doutorado. Eu lembro que minha prova do doutorado foi uma semana depois que eu defendi, então minha cabeça estava realmente turbilhando, e eu fui fazer a prova do doutorado porque
era aquilo que eu queria, né? Antes de entrar para o doutorado, eu tinha um estúdio personal, larguei tudo, era professor de academia, ergometria, personal, isso que a gente sai da graduação, a gente quer, tem que tentar ganhar dinheiro de algum jeito. Mas não me via naquele mercado, né? Me via na área acadêmica, como professor, como pesquisador. E sim, consegui fazer um mestrado, acredito que com êxito, né? E foi para o doutorado. O doutorado é algo mais relevante, né? Algo que tem que ser original e, consequentemente, você continua aquilo que você já começou a fazer, só que de uma forma mais grandiosa, né? E mantive meu doutorado nas ciências cardiovasculares, na Faculdade de Medicina, e defendi em 2016, né? Fiquei um tempinho no pós-doutorado até 2018. Tive um tempo como professor substituto na UF, né? Acho que foi 2015, se eu não me engano. E agora estou na Universidade de Iguaçu, né? Nós começamos dando lá 4 disciplinas, hoje eu dou 9 disciplinas. Então é uma coisa que agrega bastante, né? Nós somos muito específicos de uma área, né? De fisiologia, cinesiologia, biomecânica, mas o fato de você sempre guardar conteúdos e sempre levar todas as áreas a sério, né, faz com que você seja um bom professor em diversas áreas. Então, hoje eu dou aula de vôlei, aula de esportes aquáticos, aula de TCC. Né? Eu acho que isso, num conjunto, me completa mais como professor. Né? Então, acho que dentro da minha trajetória acadêmica, basicamente, é isso. Além de ter os alunos de iniciação científica, né, que agora está parado devido a esse período de quarentena, mas eu acho que é bastante importante você inserir a pesquisa em uma universidade que não tem um pouco, a pesquisa ainda está se encaminhando ainda. Né? Então, acho importante você agregar esses professores, doutores, né, que já têm uma certa noção de pesquisa, porque eu acho que isso que eleva o nível da universidade. Então, acho que a gente está começando a fazer isso lá na Universidade de Iguaçu, que é uma universidade privada. Beleza, Thiago. Não, surgiram algumas questões aqui que eu acho que a gente pode discutir. Uma, eu queria que você falasse um pouco justamente disso, das dificuldades que você encontra hoje para fazer pesquisa, em relação também aos financiamentos, né? E outra coisa, assim, que eu acho que uma coisa muito importante da gente pensar, né, e conversar com as pessoas, é aquilo que a gente estava falando no início, né? O cientista não é aquele cara para estar sendo colocado no pedestal, o professor doutor, não é o cara para ser Sim, colocado sim. no pedestal. Ele tem que estar muito próximo, primeiro, dos alunos, né? Como você falou, a iniciação científica é uma questão fundamental. Então, dá uma atenção para quem está começando, quem está Com nesse certeza. momento de início da carreira, é fundamental para essa pessoa, para o que você pode somar em relação ao crescimento acadêmico dessa pessoa. E acho que a gente sempre deve fazer uma meia-culpa, né, dos professores, doutores, dos cientistas, de que se a nossa ciência ela não está próximo da sociedade, a gente deve estar fazendo então ciência para as pessoas erradas. Porque Sim. eu acho que isso é uma questão importante. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco da dificuldade, tanto de estrutura, mas também de levar esse conhecimento científico, levar o método científico ali para a ponta, para o estudante, isso se replicar para aqueles profissionais da área, enfim. Cara, eu acho que hoje em dia, então, tá bem complicado se fazer pesquisa no Brasil, né? Infelizmente, a falta de investimento é muito grande, né? E hoje, se eu não me engano, 90% das pesquisas estão das universidades estaduais e federais, né? Então, hoje está inserido numa universidade particular, você está caminhando na pesquisa ainda, né? E você se depara com uma estrutura não suficiente para você fazer pesquisa e você tem que se virar, porque a pesquisa ela tem que acontecer. Né? O que eu acho importante, Gabriel, é um diálogo que nós temos, né, nessa relação em questão da ciência aplicada. A ciência ela chega muito pouco para a população. Né?
quando você escreve um artigo, né, quem lê o artigo sou eu, né, ou a galera do laboratório, outras pessoas de outras universidades, quando publicam um artigo, são as pessoas da área de interesse que prestam atenção naquilo que você escreveu, né? E realmente eu tenho um pouco também de dificuldade a solucionar esse problema de como a pesquisa vai chegar nos treinadores ou vai chegar nos outros professores que não são de pesquisa, mas são professores, trabalham com ensino, trabalham com extensão, Uhum. né, que é extremamente importante, mas pensa, se a pesquisa não chega nem nos profissionais da sua área, não passa do laboratório, tampouco ela chega na população. E a população não entende que aquilo está acontecendo, né? Mas é uma questão que a população tem que entender que, consequentemente, né, os assuntos eles chegam primeiro para os cientistas. Não tem para onde fugir, né? Você pega qualquer livro de fisiologia, um livro de bioquímica, né? Você vai ver as referências, são todos artigos científicos, né? Então, primeiro você publica os artigos científicos e a partir daquele amaranhado de artigos científicos você vai construir um livro em cima daquilo que você estudou, né? Sim. E as pessoas e a população vai ler aquele livro, né? Mas a grande questão é como do artigo científico, como do laboratório, ele alcança a população. Isso é muito difícil, né? E o que eu tento agregar com os meus alunos é você tentar alcançar que os alunos percebam que a universidade não é só você estar ali entre quatro paredes e você vai embora para casa. Você pode aproveitar muito mais a universidade, né? Você tem extensão, você tem pesquisa, e você fazer com que os seus alunos entendam o que é pesquisa. Eu acho que o início de tudo, cara, é aproximação. Eu acho que eu sou um cara que acredito que todos os professores, independente da área que você estiver, eles deveriam passar pela faculdade de educação. Porque eu acho que falta um pouco de didática, um pouco, né? Então, não é aquela relação de que o professor doutor está num pedestal, né? E que só você vai argumentar, vai falar, os alunos vão ouvir, né? Você tem que alcançar aqueles alunos de alguma forma, né? Seja a partir de outras metodologias de ensino, seja a partir da arte, ou seja pelo seu carisma também, né? Acho que nós, professores, a gente tenta se virar um pouquinho nos 30 para tentar alcançar os nossos alunos, né? Mas realmente é uma situação muito difícil, principalmente atualmente você tem muito pouco incentivo, né? Você a cada dia você tem cortes de bolsas, né? Um dos motivos de eu ter saído do pós-doutorado aí da UF com vocês foi o medo de perder bolsa e muito difícil hoje conseguir emprego na área de universidade, né? E optei por continuar na universidade. Mesmo com inúmeros problemas na universidade, pelo menos ali é algo, entre aspas, né, um pouco mais estável do que você tá como um pesquisador bolsista, que sua bolsa pode ser cortada a qualquer momento, e você se torna um não bolsista, um desempregado, um pesquisador que não tem muito para onde ir. Então, tem várias dificuldades. Uma é questão de estrutura, né? Em algumas universidades, até o acesso à internet ele é muito ruim. Então, se você não tem internet, não tem como você, hoje em dia, você pesquisar, né? Esse link em relação aos professores e os alunos, você conquistar os alunos para você consiga trazê-los para a pesquisa e entender que a universidade também ela vive de pesquisa, vive de extensão e não somente de ensino. E outra coisa bastante importante é você ter associação com outras áreas, né? Eu não posso viver somente da educação física. Eu preciso da fisioterapia, preciso da medicina, preciso da nutrição, preciso da química, preciso da engenharia. Hoje em dia, você falar de saúde sem falar de bioengenharia é quase impossível, né? Então, acho que essas são as grandes dificuldades que eu, como professor, vejo na universidade, né? Ó, excelente, Thiago.